Sobre uma semicircunferência de diâmetro AB, são dispostos 10 pontos distintos, incluindo A e B. Tomando-se quaisquer 3 pontos distintos dentre os 10, quantos triângulos não retângulos podem ser formados? Questão bacana essa aqui, não é verdade, pessoal? Então, entendendo o problema fala pra gente de uma semicircunferência de diâmetro AB, onde são dispostos 10 pontos distintos, incluindo o A e o B. E pede para a gente determinar o número de triângulos não retângulos que podem ser formados com vértices em 3 desses 10 pontos. É isso que pede para a gente calcular. Determine, calcule o número de triângulos não retângulos que podemos formar com vértices em 3 desses 10 pontos. Muito bem. Pessoal, esse problema é um problema de análise combinatória. E quando a gente se depara com problemas de análise combinatória, a primeira providência é a gente verificar se vai ser um problema de permutação, arranjo ou combinação. E como é que a gente deve proceder? Assim, olha só. O problema vai ser de permutação, se forem dados N elementos e pedir para você formar sequências também de N elementos. Não é o caso. Por quê? Foram dados 10 pontos e eu preciso formar triângulos. Para formar triângulos eu preciso de 10 pontos. Então, permutação não é. Resta agora eu verificar se o problema vai ser de arranjo ou combinação. Como proceder? Assim, ó, montando um exemplo daquilo que você quer formar. Monte um exemplo daquilo que você quer formar. Troque a ordem dos elementos. Se trocar da ordem dos elementos alterar o resultado, arranjo, não alterar a combinação. Troque a ordem dos elementos. Alterou o resultado, arranjo, não alterou combinação. Então, vamos verificar se é um problema de arranjo ou combinação? Ó, montei um exemplo aqui, ó, triângulo, que triângulo é esse, ó, BDF. BDF. Muito bem. Bom, agora eu vou trocar a ordem dos elementos e vou considerar o triângulo, por exemplo, DFB. Então, vamos olhar inicialmente para o triângulo BDF e para o triângulo DFB. Ora, o triângulo é o mesmo, concorda comigo? É o mesmo triângulo. Então, o que está acontecendo? Eu montei um exemplo, troquei a ordem dos elementos, mas o resultado não alterou. E, portanto, esse problema é um problema de combinação. Excelente. Já sei que o problema é um problema de combinação. Bom, como para eu formar triângulos aqui nessa situação, eu preciso escolher 3 dentre 10 pontos, eu vou ter aqui uma combinação de 10, 3 a 3. Muito bem. E como é que a gente calcula o número de combinações, pessoal? Através da fórmula, ó, combinação de n p a p é igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Essa é a fórmula que dá o número de combinações. Então, eu vou usar essa fórmula considerando o n como sendo 10 e o p como sendo 3. Portanto, nós vamos obter combinação de 10, 3 a 3 é 10 fatorial sobre 3 fatorial, né? O p fatorial, 3 fatorial. E aqui 10 menos 3, 7 fatorial. 7 fatorial. Essa é a conta que devemos resolver. Bom, o 10 fatorial, pessoal, a gente pode escrever assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre o 3 fatorial. O que é? É 3 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 1, mas 1 não precisa colocar, não é verdade? Ainda vezes 7 fatorial. Bom, vamos às simplificações. O que dá para simplificar aqui? O 7 fatorial com 7 fatorial. Dá para eu dividir o 8 por 2, ó. 8 dividido por 2 dá 4. E dá para eu dividir também o 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, o resultado dessa conta vai ser 3 vezes 4, 12, e ainda vezes 10, 120. 120. Excelente. Bom, então, com esses 10 pontos, pessoal, eu consigo formar 120 triângulos. Mas essa não é a resposta final do problema ainda. Por quê? Porque eu quero triângulos que não sejam retângulos, eu quero triângulos não retângulos. E existe aqui nessa quantidade, aqui, pessoal, está sendo computado aqui nessa quantidade, triângulos que são retângulos. Ué, professor, como é que você sabe disso? Eu sei disso por meio de uma propriedade da geometria que diz o seguinte: todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Lembra dessa propriedade? Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo.
E quando a gente diz que um triângulo está inscrito em uma semicircunferência? Quando os três vértices estão sobre a semicircunferência e um dos lados é o diâmetro. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, ABJ. Os três vértices estão sobre a semicircunferência e um dos lados é o diâmetro. Então, portanto, esse triângulo ABJ, ele é um triângulo retângulo. Está sendo computado nesse 120. Não pode. A gente vai ter que excluir a quantidade de triângulos retângulos. E quantos são aqui nesse caso, pessoal? São um total de 8. Por quê? Olha só, ABJ, depois ABI, ABH, G, F, E, D e C. Então, eu consigo aqui nessa configuração 8 triângulos retângulos. Portanto, eu devo excluir dessa quantidade o 8. A resposta final, então, ó, a resposta final vai ser 120 menos 8, e isso dá 112. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D de dado.